caindo. Boa noite. Estamos bastante alegres em poder estar aqui mais uma vez iniciando essa live com um tema muito forte para nós. Deus peleja por nós. Um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês nesse tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de luta, de adversidade, de dificuldade, tempo de batalhas, de incerteza. E como que está a nossa situação nesses momentos? Como está a nossa vida, nossa fé, nosso entusiasmo, nossa motivação ante as situações adversas da vida? Há uma certeza que todos nós enfrentamos adversidades nessa vida. Uns com enfermidades, outros com desemprego, outros com crise, outros com dificuldade financeira, problemas nos lares. E tem muitas pessoas que não somente está passando por um desses itens, mas está passando a junção de todos eles: financeiro, espiritual, emocional, físico, no trabalho, profissional, nessas áreas, tudo. E através da Bíblia Sagrada, nós podemos extrair algumas lições para as nossas vidas. E o tema da live desta noite é: Deus peleja por nós. E como que Deus peleja por nós? Qual a forma que Deus peleja por nós? E qual deve ser a nossa atitude diante disso? Deus abençoe a Ruth Carvalho, Tamires Nogueira, a Selma Macier, o Miguel Carvalho. Deus abençoe a vida de cada um que está agora nos acompanhando. Que a palavra de Deus nesta noite possa servir de bênção, de vitória, de ânimo para a vida de vocês e grandes experiências em nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio na unção que a palavra de Deus libera sobre nós, homens de Deus, para liberar sobre a vida de vocês, para que vocês possam sobressair diante das situações adversas da vida. E o tema de hoje é muito forte: Deus peleja por nós. Esse tema, eu poderia ler vários textos da Bíblia Sagrada que trabalham sobre isso. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, demonstra a ação de Deus em pelejar por nós. O mover de Deus em estar lutando e guerreando pelas nossas vidas. Mas eu escolhi um texto bem simples, de fácil assimilação, aonde tem todos os princípios necessários para a nossa fé, para a nossa caminhada, para obtermos vitória na nossa vida, termos experiências com Deus e prevalecermos contra as lutas e adversidades da vida. Então, lembrando, o tema da live é: Deus peleja por nós. Que você já possa declarar em nome de Jesus Cristo: Deus peleja pela minha vida e eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Onde que eu extraí esses princípios? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45 ao 47. Depois eu estarei lendo alguns versículos, porque a ministração da palavra ela tem que ser acompanhada com uma exegese, uma hermenêutica, que extrai os princípios verdadeiros da palavra. Não o que eu quero dizer, mas o que a palavra diz, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Por isso, a importância de nós estarmos aprendendo a palavra daqueles que são habilitados. Hoje em dia, existe às vezes muitas palavras que vêm com misturas, que vêm com distorcendo a Bíblia Sagrada. Aí isso acaba atrapalhando as experiências com Deus. Mas a capacitação espiritual, a habilitação, ela vem de Deus através do estudo, da formação e edificação na presença de Deus. Isso é muito importante. Se você olhar os princípios da palavra de Deus para um homem de Deus,
lá em 1 Timóteo capítulo 3, você vai ver que ele tem que ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ele tem que ser um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em Tito, ele tem que ser apto para ensinar e instruído na palavra. Há uma grande responsabilidade agora sobre a minha vida, mas em nome de Jesus Cristo, eu tenho procurado ser fiel. E qual é o resultado? A bênção de Deus na sua vida, a ação do Espírito Santo no teu coração. E nós estamos aqui para pregar não uma placa, nem uma denominação, mas para pregar que Jesus Cristo é o Senhor e que a fé que Ele produz no coração do homem e da mulher manifesta o poder, a bênção e a glória de Deus na sua vida. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Quem tem Jesus, tem tudo. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 45 ao 47. Tema da mensagem: Deus peleja por nós. Diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Olha a declaração de Davi, a palavra de Davi, a ênfase que ele dá. Deus vai entregar, e é hoje. E eu vou obter a vitória, porque Deus peleja por mim. E Ele irá me conceder a bênção. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, já nessa introdução, nessa leitura, que você possa declarar: a partir de hoje a minha vida vai mudar, a partir de hoje a situação na minha vida vai ser transformada, a partir de hoje eu viverei o melhor de Deus na minha vida, eu desfrutarei das promessas de Deus, da bênção de Deus, da virtude do Espírito Santo, da sua graça em minha vida. Se você crê, tome posse em nome de Jesus Cristo e já receba essa palavra de bênção em nome de Jesus Cristo. Agora vamos para o texto. Todos conhecem esse texto, ele é muito pregado, muito ensinado, estudado em escola dominical, em culto de estudo bíblicos, em pregações nas igrejas, já foi temas de desenho, temas de filme, temas de novela, o conflito entre Davi e Golias. É até uma metáfora que se usa na vida das pessoas, no cotidiano, para uma pessoa que está enfrentando um grande problema, uma grande adversidade. Muitas vezes ele usa a frase: eu estou como Davi diante de Golias, ou então eu estou derrubando os meus gigantes. Então é um tema que é mais fácil nós assimilarmos. E o que nós podemos extrair? Nesse texto nós vemos que Davi tem a convicção que Deus peleja por ele. E pelo fato de Deus pelejar por ele, ele tomou uma atitude de enfrentar o problema, a situação, para que aquela situação fosse resolvida, mudada e transformada. Você está compreendendo que fato interessante? Você não tem que aceitar a situação. Você não tem que permanecer nessa situação. Essa situação não pode continuar te afrontando. Você tem que tomar uma atitude de fé. E para que você tome essa atitude de fé, para que Deus peleje por você, aqui nessa narrativa histórica, nós extraímos alguns princípios do texto bíblico que nos mostra essa grande verdade. Aonde nós podemos alimentar a nossa fé, fortalecer o nosso coração, renovar a nossa esperança, encher do Espírito Santo o nosso entusiasmo. E qual é o resultado? O mover do Espírito de Deus em nossas vidas vai nos conduzir numa caminhada de vitória em vitória, de batalha conquistada, promessas realizadas e das bênçãos de Deus manifestadas e concretizadas em nossas vidas. Se você crê, dê um glória a Deus. Então vamos extrair aqui alguns princípios quando Deus peleja por nós. O primeiro princípio que eu vejo nesse texto está no versículo de número 26 do mesmo capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, aonde Davi falou, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com eles, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esses filisteus e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O primeiro princípio para que Deus comece a pelejar por nós, você tem que reconhecer que a situação afronta o teu Deus. Você é servo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você faz parte do povo de Deus, é membro do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo habita em ti. Então toda situação negativa, toda adversidade, todo problema que se levanta contra a sua vida, também está se levantando contra o teu Deus, está afrontando o teu Deus, está desafiando o teu Deus. E esse desafio, você agora tem que usar a tua fé para que Deus peleje por você e você vença a situação, triunfe sobre ela e Deus venha ser glorificado e você venha obter a vitória. Enquanto você não reconhece a tua situação, enquanto você realmente não vê com os teus olhos espirituais que o momento que você está passando é um desafio e uma afronta ao teu Deus, o problema permanece, o problema persiste e o problema continua te afrontando. É o que o texto nos declara, que durante 40 dias o gigante de manhã e à tarde subia no monte e desafiava os exércitos de Israel, pedindo para que eles viessem enfrentar a eles, e não aparecia ninguém. E não é assim os nossos problemas? Quando você acorda pela manhã, a sua cabeça é bombardeada com seus problemas, preocupações, ansiedades, e isso já tira sua força, sua motivação, sua inspiração. Quando chega a tarde que você vai deitar e descansar, os problemas continuam martelando, te atacando, te afrontando, e você não consegue dormir direito, não consegue se alimentar direito, e isso vai sugando e drenando a sua força. Mas em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, reconheça a partir de agora que esta situação, que esse problema está afrontando a Deus, e você vai tomar uma atitude de fé para que Deus peleje por você e te dê vitória em nome de Jesus Cristo. Você crê? Dê um glória a Deus aí e tome posse desta palavra. Nós temos que reconhecer que a situação está afrontando o nosso Deus, a quem nós cremos. Outro fato também que me chama a atenção nesta palavra, um segundo ponto, se disponha a enfrentar a situação. Não basta somente reconhecer o teu problema, a sua adversidade, mas você tem que dispor a enfrentar a situação. Aonde que eu vejo isso? No versículo de número 32, o texto diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá e pelejará contra esses filisteus. Se disponha. Tome uma atitude de agir, de se mover, porque quando você reconhece o seu problema e se dispõe para enfrentá-lo, Deus começa a pelejar por você. Outro detalhe também no texto que eu já vou adiantar para você, é que a maioria dos textos que eu irei ler, existe uma palavra dizendo: falou Davi, e disse Davi, e falou Davi. Você observou que aquilo que sai dos nossos lábios é uma expressão do que está no nosso coração? É uma manifestação do nosso interior. O coração de Davi estava cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus. Ele tinha intimidade com Deus, experiência com Deus. Então os lábios dele falavam as palavras certas, positivas, de vitória, de triunfo. E qual foi o resultado? Nós vamos ver no desenvolver dessa palavra. Então, a partir de hoje, pare de exaltar os teus problemas, pare de falar dos teus problemas, pare de ficar murmurando sobre os teus problemas. Abre a tua boca e declare sobre o teu Deus, anuncie o poder de Deus, declare as promessas de Deus, anuncie sobre a sua vida o que Deus pode fazer, realizar e manifestar baseado na Bíblia. Se prepare, Deus abrirá janelas do céu sobre a sua vida e a glória dele vai se manifestar e coisas grandes irá realizar-se e você vai viver os milagres de Deus. Você crê? Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Emanuel Gomes, Lucas Oliveiras, João Rafael e Nelane. Deus abençoe a vida de vocês. Que esta palavra possa estar edificando a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Meu grande amigo Maurício Xavier, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que esta palavra também possa abençoar a tua vida e a sua família em nome de Jesus Cristo. Voltando para o texto. Primeiro,
Reconheça que a situação está afrontando o teu Deus. Segundo, se dispõe a enfrentar a situação. Tome uma atitude de ação, de agir, de fazer algo debaixo da direção de Deus. Terceiro ponto, que esse aqui é o mais interessante para nós. Relembre as experiências com Deus. Sim, traga à sua mente as suas experiências com Deus, o seu contexto histórico, o que Deus já fez e realizou na sua vida. Olha só o que diz no versículo de número 34 ao 36. Então disse Davi a Saul, mais uma vez ele está falando: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. Ele, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Está observando? E assim feria o teu servo leão como um urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Observou? Davi, ele está falando para Saul: olha, Saul, eu já tive experiências com Deus. No passado eu já enfrentei lutas, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso e derrotei-os, matei eles e livrei as ovelhas que eles tentavam devorar. Assim também vai ser essa situação diante do gigante. Deus vai pelejar por mim como pelejou por mim no meu trabalho lá no pasto apacentando as ovelhas. O que eu quero declarar para você? Relembre o que Deus tem feito na sua vida. Orações respondidas, bênçãos manifestadas, portas abertas, livramentos, proteção, alegria no teu coração, experiências com Deus, Deus falar contigo. Quanta coisa Deus tem feito na sua vida no decorrer da sua história. Quanta coisa que mãos para os céus e disse: graças a Deus, foi Deus que fez, foi Deus que realizou. Se você ficar concentrando o teu pensamento com um problema, com a adversidade, a dificuldade, isso vai drenar as tuas forças. Mas se você voltar a tua mente, os teus pensamentos para o que Deus tem feito, para o que Deus tem realizado, para os milagres de Deus na tua vida e para as respostas de Deus no decorrer da tua caminhada, isso vai te trazer fé, vai te trazer convicção, porque o leão, ele tem 2 metros, o Davi matou. Já o urso tem 2,5 metros, o Davi matou. O gigante tinha 3 metros, ele ia matar, porque as experiências com Deus vão dando crescimento, vão dando desenvolvimento, vão trazendo mais ousadia, mais fé e vitórias maiores. E como que Davi lembrava? Com certeza na casa dele, ele tinha a pele do leão, a pele do urso, que era como troféus, que relembrava os livramentos de Deus. Eu creio que na tua casa, ou a tua casa, o teu lar, o teu trabalho, a tua empresa, o teu emprego, coisas que estão contigo em volta da sua vida, já são troféus de bênçãos de Deus, de resposta de Deus e da ação de Deus na sua vida. Relembre isso e creia, se Deus te ajudou até aqui, essa situação que você está enfrentando agora, Ele vai ajudar, vai te dar vitória, vai te dar triunfo, e você vai cantar o cântico da vitória. Quem pode declarar? Só o Senhor é Deus. Em o nome de Jesus Cristo, glorifica a Deus. Ou que você possa dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse terceiro ponto é muito importante. Relembre as experiências com Deus. Não seja ingrato, não seja murmurador, nem reclamão. Tem pessoas que Deus abençoa, Deus prospera, Deus agracia. Aí quando vem uma luta, uma adversidade, começa a reclamar, dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, parece que Deus não está olhando para mim. Aí o diabo bate palma e Deus se entristece. Faça ao contrário. Você, quando estiver enfrentando uma situação adversa, declare: Deus está me dando mais uma oportunidade para ter experiência com Ele, para crescer na presença dEle, para conhecer o poder dEle, para ser fortalecido na sua unção e declarar que só o Senhor é Deus. Você crê? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a Regiane Vieira. Que Deus te dê graça e vitória em nome de Jesus Cristo, filha. Pastor Joel e a irmã Sandra em Bitinga, Deus abençoe e te encha com o Espírito Santo, continue dando vitória em nome de Jesus Cristo. João Paulo Rialto, Deus abençoe a sua vida. Voltando para o texto novamente, um quarto ponto que me chama a atenção
nesse texto, para que Deus peleje por nós, é: declare uma palavra de fé. Sim, aquilo que sai da nossa boca é o que vai reger a nossa vida. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a utiliza fartará a sua vida, diz Provérbios capítulo 18. Que da nossa boca venha sair palavras de bênção, diz o apóstolo Tiago. E Jesus, o Filho de Deus, fala que pelas nossas palavras seremos justificados ou seremos condenados. Então nós temos que fazer, diante da situação adversa, de luta, nós temos que falar palavras de fé. E entrando em Davi, nesse quarto ponto, declara uma palavra de fé. Nós vemos isso no versículo de número 37, de 1 Samuel capítulo 17, que diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, ele falou assim: olha, o Deus que me livrou do leão e do urso, ele vai me livrar desses filisteus, ele vai me dar vitória sobre esse filisteu. A palavra livrar aqui no hebraico, nasal, significa libertar, defender, prevalecer, resgatar, tirar. Olha só o sinônimo que ele usou na palavra hebraica. Deus vai me dar livramentos desses filisteus, Deus vai me libertar desse filisteu, Deus vai me defender dele e Deus vai me fazer prevalecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa situação que você está passando, declare: o Senhor vai me dar livramento desta situação, o Senhor vai me libertar desta situação, o Senhor vai me fazer prevalecer desta situação, e eu vou ter vitória, eu vou ver a bênção, eu vou ver a saúde, a prosperidade, a porta aberta, a crise vencida em nome de Jesus Cristo. Libera uma palavra de fé sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o seu trabalho e sobre tudo quanto pertence a ti está em sua volta. Pelas nossas palavras nós abrimos um portal espiritual para que o mover do Espírito Santo se manifeste em nossas vidas. Porque as palavras, ela tem um poder de atingir o mundo espiritual. E quando você libera uma palavra de fé, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que a fé agrada a Deus, porque ela nos aproxima de Deus e traz o galardão de Deus para nós. Significa a resposta e a realização. E o que é fé? É a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que se não vê. Hebreus 11:1. Então você tem certeza que Deus é contigo? Você tem certeza que Deus peleja por você e que você é templo e habitação do Espírito Santo? Então libera uma palavra de fé agora em nome de Jesus Cristo. Declare que Deus vai te livrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai enviar a providência, Deus vai milagres em sua vida e Deus vai manifestar o poder dessa palavra. Olha o exemplo de Elias. Ele falou: não vai chover nem ter orvalho, e Deus honrou a palavra de Elias. E depois a mulher falou: Elias, a palavra de Deus na tua boca é a verdade. E Elias e nós, a diferença é só cronológica e geográfica, mas o Deus de Elias é o nosso Deus. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Jesus é um nome que tem poder nos céus e na terra. O nome de Jesus Cristo é glorioso, poderoso, tremendo, e não há outro igual. Então libere uma declaração de fé. Quantas pessoas que eu, como pastor, eu faço uma certa seleção de algumas pessoas que eu converso, eu diálogo. Por quê? Porque eu gosto de pessoas com atitude positiva, pessoas de fé, pessoas de experiências com Deus e que buscam a bênção. Tem pessoas que são negativas: não vai dar certo, isso aí não vai para frente, isso daí não sei o quê. Não, se afasta das pessoas negativas. Plante fé no coração delas, mas se elas não quiserem, infelizmente tem que se afastar. Mas aí quando você encontra pessoas de fé, pessoas de confiança, de ousadia, parece que entra uma energia positiva em nós e aquelas duas energias juntos faz milagres. Por isso que Jesus falou que se 2 ou 3 concordar na terra, será ligado no céu. Que você se apegue, se una e esteja junto com pessoas de fé, porque a ligação lá no céu vai ser grande. Vai ser poderoso, o céu se abre e as bênçãos e os milagres de Deus acontecem aqui em nome de Jesus Cristo. Chega de reclamar, chega de murmurar, é tempo de declarar a bênção de Deus em nossa vida, as promessas de Deus e a ação de Deus na vida de cada um de nós. Outro ponto que me chama a atenção
depois a declaração de fé, é: use as armas que Deus te deu. Sim, vou repetir de novo. Use as armas que Deus te deu, que já pertence a ti, que está na sua vida. Isso daqui eu aprendo no versículo de número 40, do versículo 38 ao 40. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça uma capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi vestiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-las sobre o alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O Saul, segundo a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 9, 10, ele era o homem mais alto de todo Israel. O Davi era um rapaz franzino, humilde. A diferença de altura era grande. Outro fato, aquela armadura foi feita sob as medidas do corpo de Saul. Pertencia a Saul, era de utilização dele, então estava moldado para o corpo de Saul. O Davi não tinha aquela armadura e não pertencia a ele. O que ele tinha? Um simples alforje, uma funda, que era como se fosse estilingue, era o suficiente. Então o Saul tentou colocar a sua armadura no Davi. Aqui nós lemos o texto que ele ficou atrapalhado para andar, não conseguia se locomover bem, tornando os seus movimentos embaraçados, dificultosos. E se ele fosse com aquela armadura para enfrentar o gigante Golias, primeiramente, a sua dificuldade de se locomover era uma oportunidade para Golias derrotá-lo. Segundo, a glória ia ser de Saul, porque a armadura era de Saul e não de Davi. E terceiro, Davi estaria confiando mais na armadura do que naquilo que ele já tinha habilidade e capacitação de utilizar no seu dia a dia, como ele vinha fazendo com a funda e o alforje. Está observando o que Deus está falando contigo? Você fica pensando assim: se eu fosse como aquela pessoa, se eu tivesse a condição daquela outra pessoa, se eu tivesse aquele estudo daquela pessoa, se eu tivesse a unção de fulano, se eu tivesse a fé de Beltrano, aquilo tudo é a armadura deles. Deus já tem colocado no teu coração todos os talentos, frutos e capacitação que você precisa para obter vitória na sua vida. Você agora tem que crer, confiar e colocar isso nas mãos de Deus. Você não precisa de outrem, você não precisa da habilidade de outrem, nem da experiência de outrem. Você precisa usar as tuas habilidades, a tua experiência, para que você possa conhecer o poder de Deus na tua vida. A armadura de Saul é de Saul. Deus tem armas para Davi, como Deus já tinha dado nas mãos de Davi, assim também como na sua vida. Então use aquilo que está nas tuas mãos. Pare de ficar cobiçando e desejando o que é de outrem e comece a reconhecer, a ver e agradecer aquilo que já é teu, que já pertence à sua vida. Para os outros pode ser fraco, pode ser humilde, mas se é teu, é presente de Deus, e através desse presente Deus pode fazer milagres e maravilhas gloriosas na sua vida. Se você crê, glorifica a Deus. Deus, ele não precisa de muita coisa, ele simplesmente precisa de um coração que se entrega a ele, que confia nele e que se dispõe a estar debaixo da sua onipotente e gloriosas mãos. Eu estou, você está, dê um glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Outro fato que me chama a atenção é que você não aceite em sua vida palavras e atitudes ou situações negativas. Não aceite em sua vida palavras, atitudes ou situações negativas. Sim, o texto nos mostra isto, que é o versículo de número 41 ao versículo de número 44, diz assim: o filisteus também vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou.
porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne e as aves dos céus e as bestas do campo. Você observou? O filisteu, quando ele viu Davi, ele desprezou Davi. Esse rapaz humilde, simples, com uma funda e um cajado. Eu sou um campeão, eu sou um gigante, eu sou forte, o guerreiro poderoso dos filisteus. Ele desprezou Davi. Não aceite desprezo dos outros na sua vida. Não aceite o desprezo da circunstância, da situação que você está passando. Não aceite também atitudes negativas. Qual foi a atitude de Golias para Davi? Amaldiçoar ele, jogar palavras negativas, palavras de maldições. Não aceite isso na sua vida. Não. Entra pelo ouvido, deixa sair pelo outro. Tem pessoas que falam: estão falando mal de mim, estão me criticando, falaram isso de mim, falaram aquilo de mim. Isso daí são artimanhas do diabo para derrotar a sua vida. Revista-se da armadura de Deus, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, e entra na peleja em nome de Jesus Cristo. Não aceite palavras negativas, não aceite atitudes negativas contra a sua vida, nem situações negativas que querem te levar para baixo. Seja disposto, cheio de fé, de entusiasmo, porque é Deus que peleja por você. Não fique olhando a circunstância com medo ou até mesmo ansioso, atemorizado. Olhe com fé, com convicção e com o coração aberto pela presença de Deus na sua vida. Foi essa a atitude de Davi. Aquelas palavras de Golias foi palavras lançadas ao vento. Davi já estava determinado, ele já estava pronto, porque ele sabia: Deus peleja por mim, o Senhor é a minha vitória. Então, como que ele venceu essas palavras negativas? Enfrentando a situação com a palavra da fé. Lá atrás nós vimos: declare uma palavra da fé. Ele falou isso diante de Saul, que era ungido de Deus, o homem de Deus, o rei de Israel naquele dia. Mas diante da situação, ele declarou uma palavra da fé. Ele recebeu uma situação negativa, uma atitude negativa e uma situação negativa contra ele. E ele enfrentou isto, declarando uma palavra de fé. Onde nós vemos isso? É o texto base da nossa mensagem, versículo de número 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo. Olha só, a espada era para o inimigo usar como uma pressão psicológica, como aquilo que fere. A lança eram as palavras negativas que atingem de longe e que produz incredulidade. E o escudo que ele utilizava? Sabe para que o gigante utilizava escudo? Para esconder a sua fraqueza e fragilidade nas batalhas. Então Davi falou assim: você está vindo contra mim com a espada, a lança e o escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, declare o dia da sua bênção, o momento da sua bênção, a hora da sua bênção. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Você crê que hoje mesmo Deus vai começar a entregar uma vitória nas tuas mãos diante da situação? Dê um glória a Deus aí, tome posse em nome de Jesus Cristo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Novamente, uma ênfase. Isso mostra convicção, certeza, determinação e ousadia. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Interessante isso aqui.
que aqueles que são à sua volta, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus parentes, seus vizinhos, seus conhecidos, aqueles que pertencem à sua comunidade, venha saber que há Deus em sua vida, que Deus habita em sua vida, que você está na presença de Deus, que você anda com Deus e que Deus peleja por você, como é o tema da mensagem. Se você crê, dê um glória a Deus aí, tome posse em nome de Jesus Cristo. Olha que declaração de fé, continuando. E saberá toda esta congregação, quer dizer, vai trazer conhecimento, experiência, visão e fatos na vida de outros, que o Senhor salva. Maravilha! A palavra salvar aqui vem de eazar no hebraico, que significa ajudar, livrar, defender, conceder vitória. Você crê nisso? Tome posse em nome de Jesus Cristo. O Senhor te dá vitória, Ele te salva, Ele te ajuda, Ele te concede vitória e é Ele que te defende. Uma única palavra de fé que Davi declarou já destruiu tudo que o gigante falou, já colocou por terra toda aquela situação. O restante só foi concluir a vitória, porque pela palavra da fé, Davi já declarou a bênção, a vitória e a glória de Deus na sua vida. Porque o Senhor salva não com espada nem com lança. Não. Deus só usa o poder do seu Espírito Santo. Ele não precisa de recursos humanos, nem de ferramentas humanas. Ele precisa de alguém que creia. Eu creio. Quem mais crê? Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus Cristo. Continuando. Porque do Senhor é a guerra. Não falei que Deus peleja por você? Não é o tema da mensagem? Do Senhor é a tua guerra. Do Senhor é a tua batalha. Do Senhor é essa sua situação. Bendito é o nome do Senhor. Existe um hino que fala assim, da Ludmila Feber, que fala assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio a tanta guerra, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé, né? Cansaço, desânimo, ou a dor de uma traição, a loucura de um desgaste, ou um contra-ataque do mal. Aí ele fala, se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem no teu coração, quer dizer, o Espírito Santo falando, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, aí sim é o segredo da vitória, profetiza sem parar, o escape e o descanso e a cura logo vem, sem demora. Vale a pena você escutar esse hino, Nunca Pare de Lutar, Ludmila Feber. Até estou fazendo aqui uns royalties para ela, né? Mas é isso, tem essas atitudes. Cante hino de louvor, hino de vitória, hino de alegria. Adore a Deus, fale com Deus, ore com Deus. Isso vai trazer para a sua vida a palavra da fé. E você vai enfrentar a situação com a palavra da fé. E Deus vai pelejar por você para confirmar aquela palavra. E o gigante vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. E você vai cantar o cântico da vitória. E Ele vos entregará na vossa mão. Tome posse nas suas mãos em nome de Jesus Cristo. Então, para concluir a palavra, Deus peleja por nós. Para que Deus peleje por mim, eu tenho que ter 7 atitudes que eu demonstrei para você. Primeiro, reconheça que a situação que você está passando afronta o teu Deus. Segundo, se disponha a enfrentar a situação. Terceiro, relembre as suas experiências passadas com Deus. Quarto, declare uma palavra de fé. Quinto, use as armas, talentos e habilidade que Deus já te deu e que está na sua vida. Sexto, não aceite em sua vida palavras, atitudes ou situações negativas que tentam te paralisar ou amedrontar. E sétimo, enfrente a situação com a palavra da fé. Amém? Agora a conclusão da mensagem. Olha que fato interessante. Depois de tudo isso, versículo 48 ao versículo de número 52, diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra com a
e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim prevaleceu contra o gigante. A palavra de prevalecer no hebraico, razak, significa conquistar, capturar, fortalecer, tornar-se poderoso, triunfar. Assim também será na sua vida. Você vai prevalecer contra essa situação, você vai prevalecer contra essa enfermidade, você vai prevalecer contra esta crise, você vai prevalecer do momento que você está passando, e você vai prevalecer contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha que coisa maravilhosa. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. O problema Deus vai colocar debaixo dos teus pés em nome de Jesus Cristo. Aquele que era o mais alto agora estava debaixo dos pés de Davi. Em Josué Deus fala que Deus colocará debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos, quer dizer, toda afronta, toda investida, toda enfermidade, toda situação que o diabo coloca na nossa vida para nos paralisar e derrotar, Deus vai colocar debaixo dos nossos pés em nome de Jesus Cristo. Ou como diz o Salmo 18, alcancei os meus inimigos e pisei sobre eles e fiz a pó. Toda essa situação vai se tornar em pó na sua vida pelo poder. Deus peleja por você. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Creia na palavra de Deus. Você crê que tudo isso que você está passando vai ficar debaixo dos seus pés? Dê um glória a Deus aí e declare uma palavra de fé em nome de Jesus Cristo. E aí, continuando. E tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Olha que maravilha. O filisteu perdeu a cabeça com a sua própria espada. O problema que virá contra você será um instrumento nas tuas mãos para você prevalecer contra esse problema, essa situação. Deus reverte a palavra de maldição, a palavra negativa em palavra de bênção e vitória para a sua vida. Esta situação vai servir de alavanca, de ponte, para você ter grandes experiências com Deus, para você crescer na presença de Deus e prevalecer e ser mais que vencedor. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Deus peleja por você. Terminando o texto, versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. Caíram os filisteus Caíram dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate, até Ecrom. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão à sua volta, que estão olhando para você, eles vão jubilar, vão se alegrar, vão se regozijar e vão dizer: Deus é contigo, Deus peleja pela sua vida, grande é a vitória que Deus está te concedendo, grande é o privilégio que você está tendo na presença de Deus, grande é o poder de Deus sobre a sua vida, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor, para engrandecer a Ele e mostrar aquele versículo lá de Romanos 8, 37 que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito é o nome do Senhor. Deus peleja por nós. O Senhor está conosco. O Senhor age em favor das nossas vidas. Você observou nesse texto quantas coisas nós podemos extrair e tirar? E quando Deus peleja pelo homem, Deus faz milagres extraordinários. Se ele está passando por necessidade, Deus envia a sua provisão e enche os seus celeiros. Se ele está passando por enfermidade, Deus remove a doença e a enfermidade e restaura a saúde completa. Se ele está com problema no lar, Deus traz a harmonia, a paz e o amor e volta novamente a ser um lar na presença de Deus. Se a sua empresa ou a sua loja está em crise, Deus começa a mover com o seu poder e começa a prosperar, progredir e sair do vermelho e entrar no positivo debaixo da bênção de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, quando nós pelejamos com fé, através do poder e da virtude do Espírito Santo, nós começamos a ver as respostas de Deus, as ações de Deus, os milagres de Deus, para que a nossa vida seja uma testemunha que Deus está presente, que o Senhor peleja por nós e que esta guerra é do Senhor. Por isso, meu caro ouvinte que está me assistindo nesse momento, eu não sei qual é a sua situação,
mas eu sei que pela palavra de Deus o Espírito Santo está falando contigo. Eu quero pelejar por você. Eu quero mover o meu poder sobre a tua vida. Eu quero que você saiba que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, que dele é a guerra, que ele peleja por você e que você pode ser muito mais do que vencedor se você crer, confiar e aplicar esses princípios em sua vida. Você crê? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Eu creio e já tomei posse em nome de Jesus Cristo. E para concluir, que o dia de amanhã, este gigante que está te afligindo, te atormentando, te prejudicando, tirando o teu sonho, tirando a tua paz, venha cair debaixo dos teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo. Que quando terminar o dia de amanhã, você levante as suas mãos para os céus e declare: grandes coisas Deus fez por nós, por isso estamos alegres. O Senhor pelejou pela minha vida e me concedeu vitória. Por isso louvarei, glorificarei e engrandecerei o nome do Senhor, porque Ele fez maravilha na minha vida. Como um homem de Deus, eu libero esta palavra sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Como ungido do Senhor na unção apostólica, o Espírito Santo está aí na sua vida, liberando a fé, liberando o poder, a virtude, porque a semente da fé, que é a palavra de Deus, Deus usou a minha vida para plantar no teu coração. Regue ela agora com a tua oração, com a tua confissão e com a tua atitude de se dispor a enfrentar essa situação pela presença, o poder e a virtude de Deus na sua vida. E para fechar tudo, use essas duas declarações de Davi. A primeira declaração, versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão destes filisteus. E a segunda declaração, versículo de número 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus, e a bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Tome posse dessa palavra, creia no Senhor, anuncie uma palavra de fé, e seja cheio do Espírito Santo. Deus peleja por você. A tua vitória está em o nome do Senhor Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo que já está em tua vida. Vamos falar com Deus? Oremos. Grande Pai, no teu nome, Jesus Cristo, na comunhão do teu Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra. Contempla agora esta vida, Pai Celestial, que recebeu a tua palavra e que está passando por uma situação adversa, como um grande gigante que tem afrontado, atacado ela e a paralisado. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa fortalecer esta vida com poder, com ousadia, com fé e confiança, e que ela possa se levantar e com as habilidades, talentos e dons que o Senhor já tem concedido a ela, o teu poder possa se manifestar de tal forma e de tal maneira que esse gigante venha cair por terra, que esse problema venha a ser vencido, que esta enfermidade venha a ser removida, que as portas venham a ser abertas, que a provisão venha a chegar de tal forma, de tal maneira, que eles possam saber que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e há um Deus vivo que olha pela vida de cada um de nós. Como homem de Deus, eu intercedo pela vida de cada um, certo de que me ouve e responde, e que fará muito mais além do que eu estou pedindo ou pensando, pelo teu poder e pela tua graça. Glorifica o nome de Jesus Cristo na vida de cada um deles, dando a experiência, glorioso Pai, que tu és fiel, que vela sobre a tua palavra e que faz maravilha no meio do seu povo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, e amanhã estaremos trazendo mais uma palavra de fé em o nome do Senhor Jesus Cristo.